O aparecimento do ser humano na região da bacia do rio Sorocaba é estimado entre 10 e 6 mil anos atrás. As primeiras aldeias localizadas às margens do rio Sorocaba foram povoadas inicialmente pelos tupiniquins, muito antes dos portugueses chegarem à região, mas ainda são poucos os vestígios encontrados, embora estes revelem uma exploração sistemática dos recursos naturais pelas mãos indígenas. As evidências encontradas são urnas funerárias e objetos de pedra lascada e polida. As trilhas e caminhos abertos na vegetação eram utilizados pelos indígenas. Um desses caminhos, o Peabiru, genericamente conhecido como o Caminho do Sol, era formado por uma rede de trilhas indígenas que partiam do litoral do Oceano Atlântico em direção ao Oceano Pacífico, cruzando a área hoje conhecida como América do Sul, entre a atual Cusco, no Peru, até o litoral de São Paulo, mais precisamente em São Vicente. Estendia-se por cerca de 3 mil quilômetros, atravessando os territórios do Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil. As diversas regiões sul-americanas interligadas pelo Peabiru possibilitavam a prática do comércio entre os incas e os índios brasileiros. Um dos seus ramais passava por Sorocaba. Ao longo do Peabiru foram construídas as aldeias dos primeiros grupos humanos que habitaram a região. Algumas das trilhas do Peabiru passavam pela atual área urbana de Sorocaba. No início do povoamento, os primeiros sorocabanos as converteram em ruas. O trajeto da trilha principal seguia pelo bairro Aparecidinha, sentido Sorocaba, acompanhava a margem do rio Sorocaba até a Rua Padre Madureira, chegava à Avenida São Paulo para se direcionar às atuais ruas 15 de Novembro e São Bento. Depois seguia pela Praça Carlos de Campos, ruas 13 de Maio, da Penha e Moreira César, Praça 9 de Julho, Avenidas General Carneiro e Dr. Luiz Mendes de Almeida. Desse ponto, o caminho continuava pela estrada do Ipatinga. O Peabiru teve seu trânsito limitado pelo governador Tomé de Souza com a União Ibérica, sendo liberado para as expedições que escravizavam os índios que seriam usados como mão de obra. Também eram utilizados pelos bandeirantes paulistas como rota para a caça de índios e pelos tropeiros para a condução de muários até Minas Gerais. A escravidão sistemática dos indígenas ocasionou o desaparecimento das aldeias da região. Em 1654, existia apenas uma aldeia quando o bandeirante Baltazar Fernandes construiu sua casa grande e uma capela. Os indígenas que passaram pela região deixaram como legado a nomenclatura dos locais que percorreram ou nos quais se estabeleceram em algum momento. Eles são importantes para a análise da história de Sorocaba, porque com base no significado das palavras, infere-se como eram os aspectos relativos à geomorfologia, à vegetação, à rede hídrica e ao solo da região. São alguns topônimos: Sorocaba, terra de Vossorocas, Votorantim, morro de Água Branca e Araçoiaba, morada do sol. Os bandeirantes exploraram as rotas indígenas para desenvolver as suas atividades comerciais. Por ser afluente do rio Tietê, também era importante para a ligação entre o interior paulista e o oeste do Brasil. A fundação de Sorocaba foi justificada por estar situada no centro da rota que liga a região sul ao litoral do Brasil, e também pelos seus aspectos naturais. O crescimento sorocabano aconteceu a partir da influência regional de sua localização estratégica. Posteriormente, o espaço interno foi se desenvolvendo. Sua importância regional é anterior à local. Sorocaba desenvolveu-se de fora para dentro. No início do povoamento de Sorocaba, os moradores aproveitavam os capões de mato para as roças. Quando a produtividade do solo diminuía, o gado era transferido para outro terreno. A forte presença do Estado, centralizadora, regulava o desenvolvimento das vilas e das cidades. Dessa forma, constatamos que as condições de ocupação da vila eram influenciadas pela coroa e definidas pela Câmara, que eram responsáveis pela elaboração das posturas municipais que tinham o objetivo de orientar o crescimento urbano. Assim, deu-se em Sorocaba o início da ocupação e divisão do terreno urbano, assim como a determinação do viário por posturas de arruamento instituídas pela Câmara, ou seja, com o início do parcelamento do solo a partir do interesse da Igreja e do Estado, notamos a consolidação do espaço urbano sorocabano. A Rua da Ponte foi uma das primeiras ruas de Sorocaba localizada no antigo caminho dos indígenas. A rua era importante para o movimento das tropas de muares em direção à ponte. A estrada que tinha um trajeto da Praça do Conselho à ponte tornou-se rua. Nesse ano, a cidade começava a se estender além ponte. Muitas vilas da Sorocaba contemporânea começaram em antigas chácaras loteadas.
Santa Rosália, Santa Rita, Vila Cis, Vila Leão, Quinzinho, Vila Barão, Vila Carvalho, Santa Terezinha, Santarine, etc. A chácara daquele tempo era o que chamamos atualmente de quintal e pomar. Os lotes urbanos produziam alimentos de subsistência para os seus moradores. A área de fundo do terreno era usada para o cultivo de hortas, pomares e também para a criação de animais, como os porcos e as galinhas. Os quintais contribuíram para a maneira de como a vila cresceu, através dos quarteirões compostos por lotes que tinham dimensões relativamente padronizadas. Os quintais sorocabanos vêm de tempos remotos. A primeira Câmara Municipal doava porções de terra a partir de 1665, com a condição de que os novos moradores a cultivassem. Estes lotes foram delineando a formação da vila, que cresceu nas adjacências da Casa da Câmara e Cadeia e da Igreja da Matriz. As dimensões dos lotes eram de 30 metros por 44 metros, resultando em 1.452 metros quadrados. Com o tempo, os lotes foram fracionados para possibilitar a construção de novas casas para os herdeiros recém-casados. Diferentemente do padrão colonial de urbanização, no qual as principais ruas das cidades eram as que estavam próximas da igreja matriz, da Câmara e dos serviços, em Sorocaba elas eram localizadas em conformidade com o fluxo das tropas de Muares. Os estabelecimentos localizados próximo à passagem dos tropeiros podiam significar prosperidade nos negócios. A influência das feiras de Moares na expansão urbana sorocabana proporcionou o crescimento da cidade em direção ao córrego do Supiriri e ao rio Sorocaba, formando as primeiras ruas do bairro Além Ponte. Os caminhos utilizados pelos tropeiros foram alterados para desviá-los do centro urbano. Novos trajetos constituíram-se, nos quais se abriram ruas e com elas novos estabelecimentos comerciais foram formados. Nesse período, o desenvolvimento da estrutura urbana estava relacionado ao desenvolvimento do comércio, ao deslocamento das tropas, às atividades urbanas e pela permanência dos moradores na área. E, durante o Império, a cidade se expandiu pelas ruas e caminhos localizados entre o rio Sorocaba e seu afluente da margem esquerda, o Supiriri. No outro lado do rio, em 1839, havia somente a Rua São Paulo. Em 1856, esta foi ligada à Rua ou Estrada dos Morros. O ciclo industrial da vila, que se transformou em cidade em 5 de fevereiro de 1842, estendeu sua área urbana para o bairro Além Ponte, junto ao chamado Largo da Chácara Amarela, local da instalação da primeira indústria têxtil de Sorocaba e do estado de São Paulo. A expansão urbanística também foi um fator de desmatamento dos capões e matas e das áreas verdes existentes no tecido urbano e suburbano, principalmente pelo aumento exponencial da população sorocabana.